As experiências da nossa infância têm sempre um papel fundamental na formação da nossa personalidade e na maneira como todos nós lidamos com as nossas emoções, com os desafios, com os relacionamentos ao longo da nossa vida. Mas até que ponto essas experiências negativas lá da infância afetam o comportamento e a nossa saúde mental quando adultos? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora e recebo aqui no estúdio do Magazine a psicóloga Joyce Souza. Lindíssima, boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Prazer estar aqui novamente, viu? Prazer nosso te Muito receber. feliz. Vem cá comigo. Obrigada. Mais uma vez, Joyce, eu quero muito agradecer pelo teu tempo, agradecer pela tua disponibilidade para conversar, não só comigo, mas com o pessoal de casa. Claro. Inclusive, várias pessoas já te pararam ali no corredor, Sim, já assunto compartilharam algumas maravilhoso, histórias né, sobre hoje. traumas da infância. Sim. E a gente estava falando agora há pouco, gente, que aquele trauma da infância nem sempre é algo grandioso como a gente está acostumado a acompanhar nos telejornais, que é um abuso, que é uma agressão, mas são pequenas situações que acontecem na vida da gente quando somos crianças, mas a gente não faz ideia. Aquilo vai causar um prejuízo a longo prazo, hein, Joyce? Explica mais pra gente sobre isso, por Toda favor. vez que a gente fala de trauma, claro que quando a gente está falando de trauma, estamos falando também desses grandes eventos, né, que acontecem, perdas, a violência, isso é o mais fácil de identificar. Mas quando a gente está falando do trauma infantil, a gente precisa ter um olhar mais refinado. O que isso quer dizer? A criança, ela está construindo ali o quê? Amor, vínculo, a segurança dela. E aí, a gente tem que entender que o trauma é tudo aquilo que atravessa ela, que ela vivencia e que ela não tem maturidade emocional e nem psíquica para estar ali vivenciando. E é isso que marca. É isso que faz um trauma também, né? Como foi no corredor ali que ela falou, uma boneca, simples boneca, só que ela estava ali vestida de noiva, muito, né, glamurosa, e quando saiu, assustou. Quer dizer, não foi a vivência, foi como ela interpretou o que ela viveu. Então, quando a gente está falando da infância, a gente precisa ter esse cuidado, esse acolhimento, esse olhar refinado para a gente entender qual trauma foi ativado para ser gatilhos de comportamentos na vida adulta. E o pior é que na vida adulta a gente demora a perceber que Sim. aquele desconforto, que aquele sentimento ruim, aquela angústia vem de algo que ocorreu na infância. Não tem como, é muito difícil identificar, não é, Joyce? Então, muitas vezes chega assim de uma maneira silenciosa. Como assim? Você acha que é pertencente seu, tá tão enraizado esse comportamento e essa emoção que você fala, nossa, como eu sou complicada, eu sou difícil, explosiva, e na verdade você está repetindo comportamentos ali da tua infância, né? Baixa autoestima é um deles, olha só. TEPT, que é o transtorno pós-traumático, também ansiedade, depressão. Olha quantas coisas chegam aí na fase adulta silenciosamente. Sim. E que a gente acha o quê? Não, sou eu. E não é você. É um comportamento aprendido na infância. Lembra que lá a gente está construindo vínculo, entendendo o que é o amor, o que é ser cuidado, até você não ser visto, você não se sentir. Lembra que tem a interpretação. Você não se sentir amado do jeito que você gostaria, vamos dizer assim, te traz esse trauma que na vida adulta você é alguém que tem medo do abandono. Sim. E aí chegam essas demandas no consultório e você acha que é você, porque está enraizado. E na verdade é um trauma de infância. E acaba se submetendo a situações que você não deveria se submeter, por exemplo, a relações que você não deveria vivenciar, viver, e acaba se submetendo porque você tem um trauma ali enraizado e sequer sabe. Você falou há pouco sobre a baixa autoestima. Perfeito. A gente tem, inclusive, agora aqui um quadro para mostrar para você de casa alguns desses sentimentos, desses comportamentos que podem estar ligados a traumas de infância. Por exemplo,
A Joyce já falou sobre a baixa autoestima, o medo de abandono, Sim. dificuldade de relacionamento. A pessoa não consegue se relacionar, minha gente. E reações emocionais intensas, explosivas, a maneira como as pessoas Isso. lidam com determinada situação. Isso pode ter nascido, na maioria dos casos, lá na infância. Fiquei com uma dúvida Pode. agora, Joyce. Hum, Casos que acontecem na infância, o tempo passa, a pessoa vai sim. tendo experiências e ela esquece. Hum. Mesmo que ela esqueça, aquilo pode virar um trauma? Pode, porque pode ser comportamento aprendido. Uhum. Acabou. Quando eu vejo, por exemplo, a gente estava vendo ali relacionamento, desregulação emocional, a ansiedade, tudo isso, quando você é criança e você vê a relação, vamos lá, né? Nossas primeiras relações, os pais, como eles vão, os cuidadores em si, como eles reagem quando eles estão com raiva. E aí, eles são extremamente explosivos, um pai muito ciumento, uma mãe, sabe? Disfuncional. Fruto do ambiente. Fruto do ambiente total. Aí você vai aprendendo que aquilo é amor, aquilo é como você reage quando você está com raiva. E aí chega na fase adulta, você fala o quê? Ah, é assim que eu sou. Eu Sou assim. Eu sou igual ao meu pai, que é sempre assim, a gente se apoia nas nossas desculpas da vida, né? Sim. Até pra gente conseguir se acolher. Mas hoje nós sabemos que a gente pode encerrar esses ciclos, mas ter o autoconhecimento é primordial para a gente dar esses primeiros passos. Mas vamos lá, o que a gente pode falar? Como dar esse passo? Né? Como dar esse passo? A gente vê quando a pessoa, infelizmente, entra em sofrimento. Quando ela está muito bem e as pessoas acolhem muito esse jeito explosivo, não vai mudar, é difícil ter a mudança. A mudança, ela vem do incômodo. Você precisa estar incomodada com a situação para você ter a energia para a mudança. Então, vamos lá. Muito dessas vivências de traumas de infância podem ser gatilho para transtorno, né? Então, distúrbio de personalidade, que a gente estava vendo exatamente sobre isso, um border, pode estar ali sendo incentivado, transtorno pós-traumático também, depressão, por causa que a gente está falando da baixa autoestima, aquela criança que foi muito criticada, aquela criança que foi muito cobrada. Então, Sim. tudo isso a gente vai ter que investigar e ela vai ter que estar nesse lugar, porque aí ela vai saber fazer o quê? Ela vai tomar consciência. Então, quando a gente tira do inconsciente e vem para o consciente, a gente começa a falar, não, eu quero mudar. E como mudar? Aí a gente procura terapia, a gente vem para o autoconhecimento, a gente examina a história de vida, né? Porque a maior dificuldade, Joyce, ao meu ver, é a pessoa querer mudar. É a Sim. pessoa, assim, porque às vezes é muito fácil você ficar ali naquele, não sei dizer se é um vitimismo, se é um coitado. Ah, eu sou assim, gente, mas isso sempre aconteceu comigo, eu sempre reagi dessa forma, nasci assim, não vou mudar, aquela síndrome de Bem, Gabriela. Mas a partir do momento que você decide, não, isso não é legal para minha vida, para o meu comportamento. Eu tô, por exemplo, numa relação abusiva porque eu sou muito carente. Olha aí, Aquela já vem de algum carência trauma. nasceu em algum momento da sua vida. Perfeito. É fazer com que as pessoas que estão nos acompanhando tenham a consciência de que aquilo que elas enfrentam hoje nasceu em algum momento na vida delas. Perfeito, é exatamente isso que eu explico no consultório. Gente, tem como mudar, nós temos como encerrar ciclos e começar novos ciclos. Nosso cérebro tem neuroplasticidade, nós estamos o tempo todo aprendendo. Não estou falando que vai ser um caminho fácil, por isso que é corajoso. Dói, né? Dói pra caramba. Dói. E é corajoso pedir ajuda. Então nós precisamos ver que a nossa saúde mental, ela é primordial. Então, torna consciente, tenha vontade da mudança, procura ajuda, vai no psicólogo, examina a vida, acha o trauma, ressignifica, vê a tua história, começa a aceitar a tua história de vida de uma maneira diferente. Entende? Você sai do vitimismo para ser o protagonista da tua vida. Não, eu vivi isso aqui até hoje, ok. Eu não tenho uma borracha para passar na vida e falar, eu vou apagar isso aqui. Mas a gente tem como olhar para isso aqui e virar uma cicatriz, um aprendizado, não doer. E a gente começar um novo movimento. Agora, você falando, eu comecei a refletir aqui, porque às vezes
por exemplo, agora já do ponto de vista de um pai, de uma mãe, do agente causador também, que a gente pode causar alguns traumas dos nossos filhos. E às vezes a gente não faz nem ideia de que aquilo, uma atitude que seja boba, pode causar trauma nas pessoas que estão ao nosso redor. Que difícil lidar com as emoções das pessoas. Muito, muito, muito. Por quê? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Vamos lá. Mas vamos lá, vamos aliviar essa culpa. O que a gente precisa saber? Que não é esperado o nosso filho saber se regular. Ele precisa de corregulação. E quem é a corregulação? A gente. Então, quem precisa primeiro olhar para os seus traumas? A gente. Porque senão, às vezes, quando o nosso filho tem uma atitude, reflete no nosso trauma e a gente acaba falando bem assim, meu Deus, eu agi que nem a minha mãe. Sim. Eu fiz igualzinho. Por quê? Porque o teu trauma deu gatilho de comportamento. Então, é muito importante a mãe se curar, né? Ter essa oportunidade de olhar para dentro para transbordar, para educar. Honra a educação que a gente recebeu, mas a gente sabe que tem falhas. Sim. Então bora aprender, né? E aí o que acontece? Saber que em algum momento ali o teu filho não vai saber se regular, não é esperado. Esse cérebro está pronto com 20 a 23 anos. Sim. Tá? Então a gente está falando o quê? Um sistema aqui de córtex pré-frontal, que é aqui que está o juízo, a razão, a regulação emocional. Isso aqui está totalmente incompleto até 20 a 23 anos. Então, quem que tá? Ele está gerido por quê? Emoções, sistema límbico, amígdala, tá com tudo, todas as emoções. Então, a gente precisa entender o quanto os nossos filhos precisam sim da gente. Às vezes eles estão na fase adolescente, nós temos adolescentes e eles se acham, não, calma aí, isso aqui... também. Não. Eles precisam da gente. Eles ainda não têm o poder de decisão e de juízo adequado quando vem essa emoção muito forte. E decidir por emoção, ele vai enfrentar algumas coisas na vida que eles não vão saber interpretar. E aí vem até o bullying, as coisas do dia a dia que também geram traumas. Porque lembra, não precisa ser um grande evento. Eventos pequenos também causam traumas para a vida inteira. Eu estou conversando aqui com a psicóloga Joyce Souza. Vocês estão vendo só? Eventos pequenos podem causar traumas nas nossas crianças a vida inteira. Para a vida inteira. E o que me leva a pensar e a refletir que quando uma pessoa na nossa família busca a cura, toda uma família é curada. Sim. Todas aquelas pessoas ao redor são curadas e acabam se beneficiando dessa cura de uma pessoa só. Buscar os porquês. É sempre importante a gente buscar os porquês. Sim, olhar para dentro, né? Muito esse autoconhecimento, querer, né? Se conhecer, conhecer a sua história. A gente é tão assim empático com o outro, cuida do outro, mas o nosso diálogo interno... Somos cruéis com a gente mesmo. Exatamente. Joyce, foi um prazer enorme conversar com você. Tem muito assunto ainda sobre isso. Infelizmente, o nosso tempo é pequenininho. Mas se você de casa está acompanhando essa entrevista com a psicóloga Joyce Souza, se interessou mais, se identificou com o assunto do dia, procura a Joyce. Vai lá no Instagram dela, a gente tem o @ dela aí, minha diretora. Joyce Souza, psicóloga, já manda a sua mensagem, já marca uma consulta, que eu tenho certeza que buscar ajuda é o que todo mundo precisa para curar ali as nossas feridas internas e a gente se abraçar a nossa criança interior. Foi um prazer mais uma vez. Um prazer, viu? Obrigada pela oportunidade. Quer acompanhar mais conteúdos de moda, beleza, informação, receitas e tudo que rola aqui no seu Magazine? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!